Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos, meus irmãos, boa noite. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Aproveitar que vocês estão em pé, no capítulo 4. Quero louvar a Deus pela vida do pessoal que sexta-feira estiver aqui no nosso último culto de casais. Que bênção, quase 80 casais, irmãos, que maravilha, juntando com a equipe do louvor, o pessoal, os casais, quase 80 casais, que bênção, foi maravilhoso, parabéns, quero louvar a Deus pela vida de vocês. Filipenses capítulo 4, eu quero ler aqui 4 versículos, versículo 4 em diante, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa justiça notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Poder sentar, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu buscando no Senhor uma direção para ministrar, para entregar para vocês aquilo que Deus entregou para mim, o Senhor ministrou no meu espírito uma palavra. E é tão bom quando Deus ele ministra na sua vida algo, porque o primeiro impacto somos nós. Isso a gente sempre repete, isso é quase um jargão de quem traz a palavra. Primeiro impacto somos nós. Quando você é impactado, quando você é tocado, aí espiritualmente você entende, é isso que Deus quer. Tem vários assuntos que tecnicamente vêm sobre a gente, mas tem aquele onde você é tocado. E esse assunto eu fui tocado para compartilhar com vocês. Espero em Deus que eu consiga transmitir aquilo que eu recebi do Senhor nos meus momentos para trazer essa palavra. Esse momento aqui que Paulo escreve, irmãos, só um contexto. Quando ele diz alegrai-vos, né? Em outros casos, em outras versões diz regozijai-vos, né? Tem outras versões bíblicas que falam aqui. Essa versão aqui, o contexto disso aqui, o momento em que Paulo traz isso para os filipenses, ele está se referindo ao que ele passou com Silas preso ali em Atos capítulo 16, quando os versículos diz lá no capítulo 16 que ele preso, sendo judiado, passando por momentos difíceis de prisão, decretado a sua morte. Naqueles momentos ele canta, ora e adora o Senhor. Então, alegrai-vos, filipenses, regozijai-vos, porque vocês não passaram pelo que eu passei. Olha que coisa linda. Então Paulo ele escreve nesse contexto, dizendo, eu sei o que é passar lutas, eu sei o que é perseguição, porque eu já persegui, eu sei o que é. Talvez ele foi mais profundo nessa carta aqui e disse, eu vou falar para vocês, eu matei alguns cristãos cantando, alegre, aleluia. Talvez ele compartilhou isso também. De repente, alguns cristãos que eu fui lá com a ordem, que eu levei lá para massacrar eles, alguns perderam a vida alegres. Por isso que ele traz essa ênfase e diz, alegrai-vos, alegrai-vos e alegrai-vos. Ele repete. Irmãos, e o que o Espírito Santo veio trazer no meu espírito para me compartilhar com os irmãos, primeiramente, e que eu tenho visto na prática, no dia a dia, na convivência social, no dia a dia. O mundo está triste. O mundo está sem alegria. Parece que nós estamos numa luta, literalmente, de sobrevivência. E quando nós estamos numa luta de sobrevivência, você perde o bem-estar. Você deixa de cultivar a alegria. Porque é luta, é batalha. E parece que é isso que está... Parece não, o mundo está triste. Irmãos,
Os finais de dia com a chegada da noite são sombrios. Os finais de dia, na chegada da noite, muita gente se alegrava naquele cair do sol. Hoje, olha para o final do dia, irmão. Há uma aparência de tristeza, porque o mundo perdeu a alegria. Agora, o que é que eu queria dar um tema para essa palavra aqui? Eu queria que você que anota aí, meus irmãos que estão na internet, que gostam de anotar. Destruidores da alegria. Eu quero passar para vocês que são inúmeros destruidores, assassinos, matadores da alegria nesse mundo terreno. São inúmeros, são incontáveis, assassinos, destruidores, matadores de alegria. Mas eu separei aqui alguns para repassar para você. E se o Espírito Santo de Deus tocar em você, e você se enquadrar num desse, é hoje onde ele vai ser morto em nome de Jesus. Diga amém. Então nós estamos numa batalha. Nós estamos confrontando inimigos que querem o quê? Nos destruir. E quer destruir começando pela alegria. Irmãos, quando eu falo destruir a alegria, matar a alegria, isso pode se referir tanto à alegria física, estrutural, alguém que é feliz e literalmente, tirou aquela vida, aquela pessoa alegre, como muitas pessoas morrem emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, principalmente emocionalmente. Está cheio de pessoas morrendo. Os destruidores estão 24 horas trabalhando para destruir literalmente, irmãos. Por isso que Jesus, quando ele escreve ali em João, no capítulo 10, ele diz que uma das coisas que o inimigo dele e nosso veio fazer foi destruir. É achar áreas na gente para destruir. Agora, se ele é o inimigo de Deus, e qual é o papel dele? É tirar a nossa alegria. É tirar a nossa felicidade, em meio a tantas lutas, em meio a tanta coisa. Quando ele vê alguém feliz, alguém, meu Deus, sabe, irmãos, ele fica em desespero. Por isso ele luta para destruir e tirar a sua alegria. Então a palavra de hoje é destruidores da alegria, ou assassino da alegria, matadores da alegria, o que você quiser colocar aí como sinônimo de uma só coisa, porque é isso que eu quero passar para você. E a primeira coisa, o primeiro inimigo que destrói alguém que está alegre, que destrói a alegria, você vai concordar comigo, é a doença. Eu não conheço ninguém doente feliz. Ao longo dos meus 64 anos de idade, convivendo simplesmente mais da metade disso, 70% disso, com pessoas, com vidas. E todas as vidas que eu presenciei enferma, doente, a partir de mim, não fica alegre. Existem alguns casos, e eu dou como exemplo o nosso querido e saudoso pastor Álvaro, que entre todas as lutas que ele passou, de tanta enfermidade que aquele homem carregava, Abel, meu filho, pastor Abel, esse sabe muito bem, muito mais do que eu, viu ali as lutas dele com tanta doença. Uma pessoa diferenciada, estava sempre sorrindo, sempre feliz, mas nos bastidores, com o filho que Deus deu para ele, que foi o Abel, quantas vezes ele lamentou e chorou porque estava doente. É um destruidor que Satanás levantou para tirar a alegria, principalmente daqueles que sabem qual é a verdadeira alegria. Levantou a enfermidade. Irmãos, uma das coisas que Jesus fez foi morrer pela enfermidade. Ele se tornou enfermo para que eu não tivesse doente, porque ele sabia que quem está doente não consegue ser feliz. Você pode estar passando o final de semana maravilha, mas se cair doente na segunda-feira, você fica moribundo. Todo o prazer de viver, toda a alegria de estar vivendo, vai de água abaixo. Muitos até são aparentemente fortes, vão para o trabalho, só fica até meio-dia. Não aguenta. E bate aquela tristeza. Então, a doença é um destruidor, é um matador, é um assassino da alegria. O papel dela é simplesmente isso: apagar de você a alegria. Agora, eu falei e li os versículos aqui de Paulo.
que Paulo teve essa experiência. Irmãos, ser preso, determinado para a morte, sem expectativa de saída, como que uma pessoa dessa poderia estar feliz? Eu tenho certeza que ali bateu uma enfermidade no seu corpo. Nós, com qualquer coisinha que a gente passa, vem logo um vômito, uma diarreia. Você imagina uma pessoa declarada que ia ser morta, estava preso. Todo tipo de enfermidade fisiológica no corpo do apóstolo Paulo e Silas vieram sobre eles. Ainda que eles, conhecedores da palavra de Deus, ainda que ele já estava falando e declarando que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, que o morrer para mim é lucro, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que diremos todas essas coisas, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ainda que tudo isso, ele sabia, ele estava passando por enfermidades, porque é um dos assassinos número 1 que o inimigo levanta para matar a nossa alegria, para destruir a nossa alegria. E se nessa noite entrou alguém aqui enfermo, eu falo para você em nome de Jesus, você vai sair curado. Você não vai sair daqui triste. Você não vai sair dizendo assim, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho dor nisso, eu tenho aquilo, sabe, eu tenho dores nas pernas. Não, você não vai sair mais dizendo que tem, porque nós vamos confrontar esse inimigo em nome de Jesus. Então foi a primeira coisa que ele colocou, como que o inimigo colocou para matar a alegria nossa, foi exatamente a enfermidade. Salomão, ele teve esse entendimento. Um homem sábio como Salomão, ele entendeu perfeitamente isso. E sabe o que ele escreve? Coloca aí para mim, por favor, Provérbio 17, versículo 22. Salomão, ele traz esse entendimento e coloca assim, ó: o coração alegre é bom remédio. Diga glória a Deus. O coração alegre é o remédio. Não é um antibiótico, não. É um coração alegre. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre. Por isso que o inimigo quer tirar a alegria. Você está entendendo? Se todos os sentimentos, se todas as reações almáticas da minha vida, ela parte do meu coração. Então eu preciso ter um coração alegre. Eu preciso ter um coração alegre. E isso nós precisamos cultivar essa alegria de alguma forma. Porque o mundo está doente. É como se fosse um vírus. Aonde você colocar a sua mão aí, o vírus vem. Aonde você passar, o vírus está por ali. O mundo está doente. Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E está cheio de pessoas tristes, abatidas, sem expectativa de vida. Irmãos, eu tenho convivido, tenho visto tantas pessoas esperando a morte. Esperando a morte. Se você lembrar poucos tempos atrás, os velhinhos faziam planos. Os velhinhos faziam planos. Hoje uma pessoa com 64 anos, não estou querendo ser novo, mas ele não é mais aquele velhinho de antigamente. Eu lembro que meu avô com 60 anos, não é não, mas eu via alguém com 60 anos e lá vem aquele velho. Nunca ninguém me chamou de velho. Senhor, sim, idoso, né? Eu tenho minha carteirinha, fiz 60 anos. Graças a Deus, assumi quem sou eu. Mas não tem mais ninguém velhinho, irmão. Para dizer um velhinho aqui, ele está ali, ó. Eu lembro que uma pessoa, na minha idade, que ele estava sentado e dizia assim: ô fulano, vem aqui por favor. Aí ele se levantava, 3 dias para ficar em pé, e mais 3 para se virar, e mais 3 para caminhar. Hoje não. Hoje não. Os velhinhos tudo marombado aí, tudo nas academias. Eu estava na academia e senti falta de um casal novo, que vai desde que eu comecei nessa academia, há um bom tempo. Aí, passou um tempo, ele veio, apareceu. Eu falei: oxe, tu sumiu? Aí ele disse: pois é, inclusive eu vim hoje, porque só falta um mês para terminar o contrato aqui, eu vou sair dessa academia. Eu falei: por quê? Só entra velho aqui. Está cheio de velho. Aí eu abri os olhos e olhei: rapaz, como é que é? E eu estou achando bom, estou no meio dos velhos lá. Então, irmãos, o coração alegre é remédio, é injeção, é soro.
Agora, o espírito abatido seca os ossos. E sabe o que é secar ossos? É câncer. É câncer. Davi, ele escreve lá no Salmo, ele diz assim, ó, enquanto eu calei meus pecados, secaram-se, envelheceram-se os meus ossos. Então a alegria faz isso. Aliás, a falta de alegria faz isso. E o inimigo sabe, é o inimigo número 1. Eu visitei o Baal. Estou devendo outra visita para ele. Mas eu falei para ele que só vou agora a segunda se ele for no meu GA. Se não for, não vou lá não. Brincadeira, gente. Eu vou lá sim. Esse rapaz aí, esse jovem senhor, ele tem uma história de vida. Morava em São Paulo, veio para cá, tem alguns anos aqui. E ó, vou falar uma coisa para você. Todo o tempo com esse sorriso dele. Agora, na visita que eu fiz, conversei com ele, estava escondido a dor de estar passando o que ele está passando. Ele é resiliente, que é o que nós devemos ser. Ele confronta, mas ele sabe que o inimigo quer destruir a alegria dele. Então, ele está cultivando, está guerreando e está driblando as forças do inimigo. Então, ela vem, irmãos, porque ele entendeu que o coração alegre, literalmente, é remédio para os nossos ossos. Depois do desânimo, a arma desse inimigo de matar, através da doença, uma coisa que ele faz imediatamente é travar aquela pessoa para parar de sonhar. Por isso que eu falei que antigamente os velhinhos, eles sonhavam. Hoje, quando as pessoas estão doentes, eles param de sonhar. E dependendo do diagnóstico que disser para ele, acabou. Não tem mais planos. Fica em casa esperando literalmente a morte chegar. Literalmente esperando a morte chegar. Não tem mais sonhos. Então, uma das ferramentas malignas desse destruidor da doença é parar a pessoa de sonhar. É a pessoa não sonhar mais. Irmãos, e não tem coisa pior do que isso. Uma pessoa enferma que sonha um dia ser um atleta, uma pessoa nova, se ele tem um problema de saúde, ele não sonha mais de ser um atleta. Uma pessoa que se formou, se tornou um engenheiro, e quantos na flor da idade adquiriram uma enfermidade e foi travado, parou de sonhar? Quantos são as pessoas que estão tetraplégicas, que os sonhos foram afundados pela essa doença? E travou os sonhos. Travou, não sonha mais, irmãos. E quem não sonha não tem vida. Quem não sonha não tem vida. Nós temos que sonhar até o último dia da morte nossa, irmãos. Não tem idade para isso. A Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 1, que o homem tem que fazer planos. O homem tem que sonhar. Mas a resposta certa é Deus que vai dar, naturalmente. Então, primeiro eu entendi que as consequências desse destruidor que é a doença, primeira coisa é o desânimo. Depois ele trava você para você não sonhar. E agora eu vou falar mais uma coisa da doença. Começa a depender dos outros. E isso não é antibíblico. Pelo contrário, a Bíblia manda nós dependermos um dos outros. Só que essa dependência que é gerada por esse destruidor da doença é uma dependência de invalidez. Está cheio de pessoas novas, vou repetir, que para ir no sanitário tem que alguém que levar. Irmãos, e no dia a dia ninguém percebe essa possibilidade, jamais. No dia a dia ninguém jamais percebe uma condição dessa, de repente entrar num estado de doença, um ataque do inferno desse, para você depender de alguém. Aquela pessoa que você viveu a vida inteira, limpar as suas partes íntimas. Isso é um demônio. Isso é um destruidor que ele quer fazer você ser dependente. E você sabe o que eu estou falando, porque você conhece alguém que está assim, tão novo, que para escovar os dentes tem que levar ele até lá ou trazer ele até cá. Por isso que as pessoas estão infelizes. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor, apesar de tudo.
Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos e temos por obrigação, para cuidar de nós, viver uma vida alegre. É fácil? Não. Mas busca o Senhor, vai para o Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia no Senhor, depende do Senhor, conversa com o Senhor, chora com o Senhor, acorda de madrugada, senta com Ele, dorme com Ele, deita com Ele, fala com Ele, dirige com Ele, chora dentro do carro, grita dentro do carro, se movimenta em Deus, oh, aleluia! Porque isso aí afasta esse destruidor da sua vida. Às vezes eu saio daqui, irmãos, às terça-feira de oração de manhã, momentos tão preciosos aqui na presença do Senhor. Todas 5h30, 6 horas nós estamos aqui, eu e o Tom agora, meu parceiro. Tom sai um pouquinho mais cedo, meia hora, vai trabalhar, eu fico. Em seguida chega o Du, depois o Aurélio. Eu sinto uma graça, assim, algo na presença de Deus, tão bom, tão gostoso. Eu sinto a visitação de Deus. Começo a dar grito aqui dentro, sozinho. Se alguém passar ali e encostar na porta, vai ver que aqui parece que tem um louco. Eu digo, ei, Deus! Eu falo, ei, Senhor! Tu é tão bom, Deus! Eu mando beijo, eu abraço, faço tanta coisa. Porque a nossa luta não é contra essa carne, irmão. É contra principados e potestades nas regiões celestiais. Tem um ataque no mundo espiritual querendo tirar a tua alegria. Tem um ataque. Tem um destruidor. Ele quer acabar com você. Então, a doença mexe com essas 3 coisas. Ela traz o desânimo, ela te trava seus sonhos e gera uma dependência dos outros. Eu estou olhando para ti agora, estou lembrando, esqueci teu nome. Ali da rua da Danube, esqueci o teu nome. Me perdoe. Carlos, é isso mesmo. Carlos sofreu um acidente. Carlos. Mas é a mesma coisa, né? Brincadeira. Ricardo, ele começou a vir na igreja, sofreu um acidente de moto. Aí ele demorou a aparecer. Aí, passou um tempo, ele apareceu. Aí eu falei, ô rapaz, que foi isso? Aí ele explicou, tal. Ele disse, primeira coisa que ele falou, pastor, para mim vir, ela tem que trazer. Para mim tomar um banho, ela tem que me dar um banho. Irmãos, depender dos outros não é fácil. Então, é uma das coisas que gera. Então, o primeiro é a doença, o primeiro inimigo. Agora, o segundo, que não é menos forte e agressivo do que a doença. Porque a doença, ela atinge também o físico. Você viu que Salomão falou que seca os ossos. Mas essa segunda é literalmente o mundo espiritual, que são os pecados. Primeira arma que tem o destruidor é a doença. Agora é o pecado. Porque ele sabe que o pecado, irmão, afasta o homem de Deus. Romanos 3:23. Pode colocar aí. Ele sabe que o homem se afasta de Deus. Porque está escrito que todos pecaram e carecem e a glória de Deus. É assim, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, né? Todos pecaram, carecem da glória de Deus ou destituídos da glória de Deus, em outras versões fala. O inimigo sabe. Então, por isso que você tem luta para não pecar. Por isso que 24 horas você está lutando contra o pecado. É uma batalha no mundo espiritual, onde os teus olhos carnais não enxergam. Isso é um destruidor da tua alegria. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente peca, quando qualquer um de nós pegamos, se você conhecer 10% da palavra de Deus, do plano de Deus acerca da libertação do pecado, você entristece, você chora. O verdadeiro arrependido, quando ele peca, ele chora. Quando ele peca, ele fica arrasado. Então, ele literalmente é destruído, porque ele sabe que pecou. Quantas são as pessoas que estão dentro aí das cadeias, tudo arrependido? Tem muitos, irmãos, que erraram, que pecaram. O Senhor das trevas, o nosso inimigo, foi lá com um destruidor e destruiu a vida dele. Agora está uma alegria lá dentro. Tudo bem. O Senhor salvou lá, ou sei lá, trouxe uma experiência mais forte. O pecado, irmãos, é a ferramenta básica do inimigo destruidor, do assassino da alegria. Quem peca não é feliz. Quem anda em pecado não tem felicidade.
A Bíblia diz lá no profeta Isaías, no versículo 59, versículo 2, que o pecado, ele nos isola. Pode colocar, Isaías 59, 2. Diz assim, ó: as vossas iniquidades, são os pecados cauterizados, fazem separação entre vós e vosso Deus. Perde a comunhão. E os vossos pecados encobrem seu rosto de vós para que vos não ouçam. Os vossos pecados, estava aqui, ó, encobre, para que não seja escutado, para que não ouça o que Deus quer falar. Porque as vossas iniquidades, os vossos pecados, faz separação entre eu e você. Aí eu acho incrível essa final do versículo, ele diz assim, ó: pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não veja, tá? E também não ouça. Então, o pecado, irmão, é um destruidor da alegria. É um assassino da alegria. É ele que destrói. A gente, quando peca, começar de mim para você aí, todos nós, a primeira coisa que vem na gente é não vir para a igreja. Primeira coisa. Você está bem dentro da igreja, as coisas estão indo, você está participando de tudo, está bem ativo, de repente peca. Aí bate aquela frieza. Por dois motivos. Primeiro, eu não sou digno de ir para a igreja. Segundo, eu paro de ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, eu entendo que ela é santa. Como é que eu, tão sujo, tão imundo, eu pequei? Como é que eu vou ler a Bíblia? É o contrário. Nós deveríamos vir para a igreja, nós deveríamos ler a Bíblia, nós deveríamos jejuar. Tem gente que diz assim: meu jejum não sobe. Sobe. Minha oração não sobe. Eu estou em pecado. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor ele não tem prazer no ímpio que morra, que peque. Ele não tem prazer. O Senhor não tem alegria no ímpio, aquele que vira as costas para Ele. Imagina nós, imagina você. Talvez o Espírito Santo está falando contigo que tem pecado esses dias. E por causa desse pecado você se desanimou de vir na igreja. Olha, presta atenção uma coisa. No mundo que nós vivemos, com essa sobrecarga de falta de lealdade em todos os sentidos, e falta de alegria plena, o que é alegria plena em Deus? No mundo que nós estamos, irmão, a igreja continua sendo a saída para todos os problemas. O lugar onde você congrega, os GAs, os grupos de amigos. Se alguém está sem geladeira, arruma uma geladeira. Se alguém está sem bicicleta, sem para andar, arruma uma bicicleta. A igreja, ela tem ferramentas de agregar, de unir, de fortalecer a vida das pessoas. Então não fuja. Se você está em pecado, você se aproxime do Senhor. Eu queria orar pelas pessoas, se porventura existe alguém que esteja envolvido numa desses inimigos. Você tem sentido que a doença está querendo te parar? Se você está sentindo que o pecado está querendo te pegar, te parar, te destruir, eu vou orar por você daqui a pouco. Agora, irmãos, eu quero colocar mais um inimigo estratégico e destruidor letal, principalmente da vida do cristão. É o vício. São os vícios. Imagina uma coisa que você que está olhando para mim, você que está me vendo, tem dificuldade de largar, é esse vício. Você sabe o que eu estou falando. O Espírito de Deus já mostrou. Esse vício que você carrega, principalmente os vícios que ninguém sabe, isso é um destruidor da tua vida. Sabe qual é o passo mais largo que vai se abrindo para frente? É a tua morte. Posso ser mais profeta na tua vida? Larga esse vício, porque senão tu vai morrer. Tu vai morrer. Tu vai ser destruído. Eu quero ser boca profética nessa noite sobre tua vida. Larga esse vício. Porque o que está preparado para ti é cova. O que está posto diante de ti, que ninguém sabe, e nem você está vendo, é cova aberta, é sepultura aberta. Porque é um dos inimigos mais fortes, tem a doença, mas o inimigo do vício. Porque ele ataca os órgãos da alegria. Porque ele impede o desenvolvimento da dopamina, da ocitocina, da serotonina.
E aquela pessoa fica infeliz e se descarga no vício. Quantas pessoas hoje querem sair do vício e não conseguem? E quantas pessoas foram mortas no vício porque não teve força? Amarra, acorrenta, trava aquela pessoa. A tendência é morte, que esse é o papel do destruidor da alegria. Agora eu tenho certeza que aqui também tem pessoas que não têm mais esse vício. Dê um glória a Deus. Que está livre. O vício, irmão, leva o homem à escravidão. Leva o homem literalmente à escravidão. Ele literalmente, ele perde o controle de tudo na vida dele. O vício deixa o homem descontrolado. Se ele for casado, ele traz problemas com a sua família. Se ele for solteiro, ele traz problemas para a sua família. O vício, irmão, não perdoa ninguém. O vício, ele tira você, ele arranca de você a liberdade. Ele te tira literalmente da presença de Deus. E a pureza que vem do nosso Senhor Jesus Cristo fica distanciada. Fica longe. Porque os vícios têm destruído cada vez mais as pessoas. Agora, a Bíblia diz, lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, coloque aí. A Bíblia fala lá, irmão, que nasceu um resgatador para tudo isso, para confrontar os destruidores da alegria. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pode seguir. Atentando diligentemente, com cuidado, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Segue. Nem haja algum impuro ou profano, como foi com Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Segue. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Não tem chegado. Irmãos, é 2,14. Mas eu quis ler isso aqui porque eu estava entendendo o que Deus estava falando. Agora vai lá, Hebreus 2,14. Deus agora traz o resgatador. Ó, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte, está falando de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo seguinte. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Próximo. Pois ele, evidentemente, ele não socorre a anjos. Jesus, quando ele dá ouvido ao clamor, quem quer, a prioridade não é os anjos. Sabe quem é? Mas socorre a descendência de Abraão. Quem é descendente de Abraão, dá um glória a Deus. A prioridade não é os anjos. A prioridade é os descendentes de Abraão. Versículo 16, 17. Por isso mesmo, era necessário, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Era necessário, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes ao Pai, referente a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha o último versículo, diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, todo tipo de tentação, ele foi doente? Foi. Tentaram fazer com que ele pecasse? Sim. Talvez os vícios da prostituição daquela época tentou também Jesus. Tem filmes aí que fala que teve uma mulher que tentou. Veio a ser ele. Mas pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer todos aqueles que são tentados. Nós somos tentados 24 horas. Mas ele deu sua vida. Ele morreu para que nós fôssemos libertos pelos que são tentados
E todos nós, indistintamente, somos tentados 24 horas. Eu quero te pedir para você se colocar de pé, querido. E quero fazer um apelo para você. Eu quero pedir o pessoal do louvor para me ajudar aqui. Eu quero despertar em você alguma coisa na sua vida, alguma palavra que foi ministrada aqui agora, tenha te tocado. Seja sincero diante de Deus. O destruidor da morte, o destruidor da alegria, perdão, a Bíblia diz que ele está em derredor. E é 24 horas. Tentando pegar o primeiro. Volta a falar o que eu comecei falando. O mundo está doente. As enfermidades estão por tudo aquele lugar. É um perigo você ficar 24 horas dentro de um hospital hoje. Vai com uma doença, sai com outra. É um perigo você pegar um ônibus, pega ali naquele ferrinho. É um perigo você ficar doente. Você vai dirigir, está boa dentro do seu carro. Para abastecer, dá a mão para alguém ali que está trabalhando. Você não sabe o que está na mão dele. Te transmite uma doença. Você compra um objeto. Você compra um liquidificador para sua casa. Mas antes de chegar, ele já passou por várias mãos. Você não sabe o que tinha naquelas mãos daquela pessoa. Então todos nós, irmãos, 24 horas, somos cercados pelo inimigo para tentar destruir nossa vida. Esse destruidor de alegria.